Povo de Deus, vamos recomeçar o nosso estudo do Apocalipse, tá? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Dessa vez, o estudo vai ser muito melhor ainda para fazer. Então, assim, eu sugiro que quem já assistiu, assista de novo, porque você vai ter a oportunidade de fazer uma coisa que depois você vai conferir se o que eu passei tá certo ou tá errado. Tá? E você vai entender para o resto da vida e não vai esquecer mais. Por quê? Porque você vai fazer comigo uma tabela que vai mostrar o seguinte, tá? A cada capítulo eu vou mostrar uma tabela. Se você puder, compre um caderno de desenho deste tamanho assim, gente, grande, porque assim vai ficar muito bem organizado, tá? Por que a gente precisa de uma folha grande? Olha só. Aqui no título eu coloquei, né, que é o estudo do Apocalipse, eu botei Apocalipse significa, né, igual, no caso, revelação. Mas revelação de quê? Revelação das coisas que brevemente devem acontecer. Isso está no capítulo 1, verso 1, tá? Brevemente eu botei entre aspas, porque é no breve de Deus, não no nosso, né, gente? Então vamos lá. E o que mais que o Apocalipse revela? A guerra entre o bem e o mal e também o juízo final. Então o Apocalipse basicamente se resume nisso, tá? Aí você vai fazer o seguinte, você vai fazer essa tabela aqui, tá? E você vai dividir da seguinte forma. Aqui você vai botar assim, ó, versículos, aqui você vai colocar expressões, aqui você vai botar significado das expressões e aqui você vai colocar referências que confirmam o significado que é das expressões, tá? Que representa onde tá as referências bíblicas que confirmam, tá? Que confirmam o que a gente vai colocar aqui, o significado. Então, o de cá, a gente vai colocar todas as referências bíblicas aqui que a gente vai encontrar no Apocalipse, ou caso esteja em algum outro livro também. Então, você vai fazer isso. Então, aqui vai ser os versículos, de cima até embaixo, das expressões das quais a gente precisa descobrir o significado, né? Aí eu vou colocando a referência do versículo aqui, o capítulo e o versículo, e a expressão. Aqui eu vou colocar o significado e cá eu vou colocar aonde é que está escrito que aquilo tem aquele significado. Lembrando que no próprio livro do Apocalipse, muitas coisas o próprio livro diz, a gente que não tinha percebido antes. E as demais coisas que não estão, a gente entende fazendo a colagem do Apocalipse com outros livros, tá? Porque o Apocalipse não é independente. Aliás, nenhum livro na Bíblia é independente, né? Um completa o outro. E assim também é o Apocalipse. Então, assim, a gente vai chegar junto à conclusão do significado por conta dos que o próprio livro dá a resposta. Baseado nesses, a gente encontra outras respostas, encontra a conclusão das outras respostas. Então, assim, dessa vez não tem como, como é que se diz assim, como não entender, né, se ficou, né, no caso, alguma coisinha no outro que a pessoa não entendeu, né, ficou na dúvida alguma coisa, nesse aqui não vai ter, não vai restar dúvida. Então, aqui amanhã a gente começa, porque eu já vou ler antecipadamente o primeiro capítulo e vou colocar logo as palavras aqui, aliás, os versículos, as palavras, o significado e onde está a referência que diz que esse é o significado, tá, gente? Então, vocês copiam aí, então são aqui, ó, você faz um quadrado aqui, outro aqui e dois maiores aqui. E não esqueçam de colocar o título aqui, tá? Isso aqui que eu botei, né? Apocalipse, que é igual revelação, aí você põe uma barra, porque revelação de quê? Das coisas que brevemente devem acontecer, bota a barra de novo, também é guerra entre o bem e o mal e o juízo final. E aqui você coloca versículos,
Aqui você coloca expressões, né, das quais a gente precisa descobrir o que está significando, né? Aqui você vai colocar significado das expressões e aqui referências bíblicas, né, que confirmam o significado, né, que foi dado. Gente, eu vou repetir uma coisa, porque quem pode estar começando agora, né, vai começar agora pela primeira vez, não ouviu o que eu disse antes. O livro do Apocalipse, ele é todo figurado. Ele é todo figurado. Ele tem uma representação, tá? Ele não é literal, ou seja, a palavra propriamente dita, ele está apontando para outra coisa. Ele tem um significado. A gente sabe que muitas pessoas fizeram teologia, não é isso? E não só teologia, como fizeram o estudo de profecias que se chama escatologia. Mas a grande pergunta é, por que se muitos fizeram teologia e escatologia, que é o estudo das profecias, e estão entendendo diferente? Então, como é que pode isso? Então, assim, já que está cada um dando a sua interpretação, a gente tem que parar, estudar e ver aonde é que está a confusão. E eu acredito que é o seguinte, a confusão está em uns achar, as pessoas, não, uns não, a maioria, ou quase, ou todas, né? Ou quase todas, misturar o literal com o figurado, porque o que a gente pergunta é o seguinte, como assim? Quem decide até onde vai o figurado? Quem decide até onde vai o literal? Ora, porque um pode achar que uma determinada parte é figurado, outro pode achar que é literal e vice-versa. Então, quantos por cento de literal? 70% e 30% do figurado? Ou 70% do figurado e 30% do literal? Então, assim, não tem como misturar as coisas. Então, no Apocalipse, tudo tem um outro significado. É tudo, mas quando eu digo tudo, é o livro inteiro mesmo. Claro que tem a mensagem que está apontando para alguma coisa. E é para onde está apontando, é o que está querendo dizer, que eu vou mostrar para vocês. Agora vai ser muito bom, porque assim, a gente não tem como duvidar, não vai ter como duvidar por causa dessa tabela aqui, tá? Então, assim, se você gostou do outro estudo, você vai gostar muito mais desse. Se você conhece alguém que tem vontade de fazer, convide a pessoa para ver, para ela comparar com o estudo que ela tem recebido, que tem passado para ela, tá? Fale para ela desse... E assim, a pessoa vai olhar, observar, comparar, estudar depois que eu falar, tá? Porque eu quero que a pessoa veja isso sem, como é que se diz? Sem que eu esteja, como se diz assim, ou ela pense que eu esteja querendo fazer com que ela entenda da mesma forma que eu. Não, eu quero que ela compreenda de que forma eu estou entendendo e ela vai fazer a comparação depois. Até porque, gente, eu vou mostrar tudo, tá? Essa tabela aqui não tem erro, então faça a tabela, tá? E aí, amanhã a gente começa do capítulo 1. Vou fazer na ordem como eu fiz da outra vez. Capítulo 1, capítulo 2. Pode ser que um dia eu não grave, porque assim, às vezes eu tenho coisa para fazer, para resolver, né? Aí tem dias assim, eu digo, amanhã eu gravo, mas no outro dia seguinte não tem como, tá? Então assim, mas procurem assistir na sequência, não perca nenhuma aula, tá? Principalmente por causa dessa tabela, porque toda vez que eu der um capítulo, eu vou apresentar a tabela, eu vou mostrar as palavras daquele capítulo, né? Vou mostrar o significado, vou dizer o significado e vou mostrar o versículo que mostra o significado, tá, gente? Então, assim, mãos à obra, né? Pega seu material, eu já tô aqui, ó, com meu estilete, meu lápis, minha borracha, a Bíblia e este caderno aqui, tá? Então, até o próximo vídeo.